Segunda aula de hamartiologia. O que é hamartiologia? Nós estaremos estudando sobre a doutrina do pecado. E toda doutrina é ensinamento sobre o pecado. Eu não vou ensinar vocês a pecarem, né, irmão Jorge? Não pensou o pastor está aqui, o professor, ensinar os irmãos a pecarem? Aí você fala assim, pastor, nem precisa, porque isso a gente já faz naturalmente, né? Isso é bênção de Deus, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, de estarem se esforçando para estar aqui, né? Eu sei que não é fácil para ninguém. Eu já sou professor de teologia há alguns anos, e a gente percebe que começa um número e quando vai se terminar é um outro número, né? Por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, pelo esforço que vocês têm em querer aprender, sobre a palavra de Deus, sobre Deus. Isso é muito importante. E cada vez que nós aprendemos, nós se tornamos uma pessoa mais crentes, né? Crentes quer dizer uma pessoa convicta daquilo que está fazendo. Não é qualquer pessoa que vai, com meia dúzia de palavras, vai tirar você desse caminho, né? Então, meus irmãos, continue nessa tua força. Fácil não é para ninguém. Todo sacrifício, né, lá na frente haverá uma recompensa, tá bom? Então vamos continuar. Eu só vou estar recapitulando a aula, tá bom? Para aqueles que vieram e para aqueles que não vieram, para ter mais ou menos uma noção do que nós tratamos, tá bom? É só uma recapitulação. E para a próxima aula, nós já teremos um estudo dirigido, tá? Então essa aula, eu já vou fazer um estudo dirigido e passar para os irmãos. Porque essa aula, a única coisa que eu cobrei dos irmãos foi a questão como evangelizar um ateu. Como evangelizar um ateu, tá? Eu não sei se vocês receberam essa pergunta. Se não receberam ou se não fizeram, você tem mais uma oportunidade para estar entregando na próxima aula. Tem alguns alunos que me entregaram pelo WhatsApp, né, uma forma ecológica também, para não gastar papel, não tem problema nenhum. Eu vou estar corrigindo lá, vou estar analisando também. E ali, irmãos, não tem o certo e não tem o errado. É apenas para me saber o nível de conhecimento que você tem a respeito de evangelizar um ateu, né? E se sobrar um tempinho na aula, nós podemos até ver alguns alunos entre vocês aí, para a gente comentar um pouquinho como evangelizar um ateu. Isso é importante, tá? Nós não estamos dando aqui uma aula apologética, mas na verdade você está defendendo a sua fé e ao mesmo tempo evangelizando, tá? Então esse é o propósito também, e entender, né, porque tudo isso também está dentro do pecado, porque o ateu ele não acredita em Deus. Se não acredita em Deus, muito menos em pecado, tá bom? Então vamos lá dar sequência aqui, só uma recapitulação, vou falar muito rápido para a gente não perder tempo, tá? Vamos lá, né? Hamartiologia, doutrina do pecado. Por que estudar hamartiologia? Você já ouviu essa palavra, irmão Jorge? Você que está aqui pela primeira vez nessa matéria, né? Nunca tinha visto, né? Então vai se familiarizando com ela, né? É um curso que nós estamos tendo, é um curso de teologia sistemática, né? E nós estaremos estudando sistematicamente cada matéria, né? Então a gente vai se aprofundar a nível básico, tá, irmãos? Um básico quase a nível médio. Tranquilo aí, irmãos? Nível básico
nível básico, é o que nós estamos estudando, mas com conteúdo até de médio. Porque ramatiologia, você estuda no básico, no médio e no superior, né, no bacharelado, tá? É como se fosse matemática ou português, né? Português você tem no primário, tem no ensino médio e tem no ensino superior também, tá? Então, a ideia é que você venha se aprofundar, e ter uma noção, e se você quiser se aprofundar, é interessante. Agora, se alguém quiser se aprofundar só por conhecimento da internet, é muito perigoso, tá, irmãos? Muito perigoso. Tem muito conteúdo bom, mas também tem muitos conteúdos que não condiz com o que deve ser falado para os irmãos, tá? Por exemplo, tem alguns ensinamentos lá que não tem nada de cristão. Isso é perigoso também, tá? Parece ser, mas não é, tá? Então é só um alerta aí. Então, por que estudar a doutrina do pecado? Vamos lá. Próximo aí, meu irmão. Só uma pincelada rápida para os irmãos, tá? Nós estudando acerca do pecado, nós estaremos compreendendo o pecado, né? Que nos ajudará no conhecimento de Deus. Ou seja, eu vou estar conhecendo mais a Deus, eu vou estar agradando mais a Deus quando eu não peco. Sim ou não, irmãos? Então esse é o propósito de estar estudando a doutrina do pecado, tá bom? Próximo, vamos lá. Aí a gente comentou, 4 formas de entender pecados no sentido espiritual e social. Aí eu coloquei lá as duas línguas, a língua, o hebraico e o grego, o que significava pecado, tá bom? Eu não vou falar um por um, porque eu já falei a aula passada, mas e aqui está o hebraico, Shatat. Aí até pedi para os irmãos falarem em hebraico o afon, o afon, como se estivesse com a boca cheia, falando afon, em hebraico, e significa depravação, perversidade, Mas depois a aula, para vocês que não vieram, eu posso estar enviando para vocês, tá bom? É claro que tem que ter motivo justo, por que não vier. No caso do irmão Jorge, a Galila, eu vou estar mandando também, tá bom, pessoal? Aí vocês assistem lá, porque eu vou fazer algumas perguntas também, referente à aula anterior e a essa aula que nós vamos estar dando também, tá? Então, próximo aí, meu irmão, ramatiologia, doutrina do pecado. Nós falamos sobre a derivação do termo, o termo que eu me refiro volta lá, o termo que eu me refiro é ramatiologia, essa palavra, ramatiologia, tá bom? E o conceito também do que é ramatiologia, tá? Vamos lá. O próximo aí, meu irmão. Deixa eu ir acompanhando aqui, que fica até mais fácil também. Isso. Vamos lá. Aí nós falamos acerca dos assuntos filosóficos, acerca de assuntos filosóficos, pecado, falamos sobre a questão do ateísmo, determinismo, hedonismo, nós falamos acerca desses assuntos também, e falamos também da ciência cristã, da teoria da evolução, e falamos também dos gnósticos, e eu fui explicando cada um deles e o que cada um deles fazia, certo? O que cada um deles fazia, não, o que cada um deles entendia acerca de pecado, tá? Aí falamos ateísmo, então gnóstico quer dizer pessoas que acreditam em 2 princípios, e gnoses quer dizer
conhecimento, tá? Mas isso foi também falado na aula anterior. O senhor pastor está de férias, né, pastor? Está na bênção aí, né? Graças a Deus, é bênção de Deus. Pastor Wagner, mês passado estava dando aula lá em Mogi das Cruzes, né, pastor? E agora está aqui com a gente aqui, né, bênção de Deus. E agora temos algumas opiniões teológicas. Foi aí que a gente parou, irmãos, tá? Foi aí que a gente parou. Essas opiniões teológicas, nós falamos muito sobre a questão de quem? De Pelágio, né? Por quê? Isso, Pelágio mesmo. Nós falamos muito acerca de Pelágio, né? E é interessante para a gente dar continuidade na aula, e você também tá ciente também, é a questão de qual era a visão de Pelágio, né? Qual era a visão de Pelágio? Então eu vou estar recapitulando, mas já fazendo parte da aula, tá? Aí vocês podem me perguntar, mas pastor, professor, eu não estou encontrando isso na apostila. Eu estou vendo alguns irmãos, né, para lá e para cá, né? Não é isso? Eu não estou encontrando isso na apostila. Calma aí, né? É que alguns assuntos, irmãos, que eu passei para vocês, não está na apostila, mas eu achei interessante estar compartilhando com vocês. Até porque, quando eu estava preparando a aula para vocês, eu percebi que, né, dentro do material que eu tenho, eu percebi que falta alguma coisa. Não que a apostila está incompleta. Não, para o básico em teologia é o suficiente. Não precisa mais do que aquilo. Você precisa entender a matéria, né, que vai dar para entender só com a apostila. É aquilo que eu falei. Então, esse curso é um básico quase chegando no médio, pastor Wagner. É um básico quase chegando no médio. Então, esses conteúdos que vocês vão estar aprendendo aqui é mais aprofundado do que está na apostila, tá bom? Então vamos lá. Se eu não me engano, Pelágio tem na apostila também. Veja só qual é a página que está. 226, né? Nós vamos falar, só recordando aos alunos que tiveram aqui a aula passada, né, falando sobre Pelágio. E o interessante é que, dentre o pensamento de Pelágio, porque essa é a ideia da aula, vocês também terem a sua opinião. Você concorda ou não concorda? Isso é importante, porque já pensou, tudo que se falar você concordar? Você tem que ter a sua opinião própria, né? Você tem que ter a sua opinião própria. E Pelágio, veja só a situação de Pelágio, né? Só para você entender um pouquinho a questão de Pelágio, né? Nós estamos falando acerca de pecado, tá, irmãos? Não estou abordando tudo que Pelágio, né, na questão teológica, não. Nós estamos abordando a martiologia, a questão de pecado. Olha o que Pelágio pensava, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então Pelágio, ele foi fazer uma viagem para Roma, está lá passeando em Roma, né? Vendo lá tudo o que estava acontecendo em Roma, né? O que ele via em Roma? Ele via em Roma aquilo que nós estamos vendo hoje. Aquilo que nós estamos vendo hoje. O que nós estamos vendo hoje? A prostituição, né? Está escancarada aí para todos. Para todos. Inclusive na televisão, né? Aí você vê hoje em dia, né? Adolescentes que saem da escola com a mãozinha dada um com o outro, né? Eu estou falando de pessoas do mesmo sexo, né? E nós, irmãos, daqui a pouco eu falo nós, tá? Mas vamos ver o que Pelágio estava vendo. Então Pelágio estava vendo homem com homem. Era comum isso em Roma. Mulher com mulher. Então a depravação na questão sexual era muito grande. Tudo isso
Pelágio estava vendo. Aí ele chega a uma seguinte conclusão. Olha só a conclusão que Pelágio chega, tá? E é o que nós falamos na aula anterior, né? Ele fala que viver sem pecado é possível, porque o homem é a imagem de Deus, né? E nós conversamos aqui, né? Perguntei para vocês, e é possível o homem viver sem pecado? Era esse o pensamento de Pelágio. Eu passei isso para vocês. O que você falaria para Pelágio? Eu concordo, eu não concordo. Mas não concordar, você tem que ter o seu argumento para não concordar. Porque é muito fácil você falar assim, eu não concordo, ponto final. Mas e o porquê que você não concorda? E nós falamos isso na aula anterior. Por que eu não concordo com Pelágio em questão, né, que o homem viver sem pecado é possível? Porque a visão que Pelágio estava tendo era essa, né? Conforme eu fiz um quadro ilustrativo, tá, para vocês entenderem que o que ele estava vendo era o pecado, né? Vem tudo que nós estamos vendo hoje, né? Tudo que nós estamos vendo hoje. Ele fala assim, é possível que o homem viva sem pecado. Era essa a visão de Pelágio, uma delas. É possível que o homem viva sem pecado, mas não é possível o homem viver sem pecado. Sim ou não? Não é possível. Nós somos pecadores. E depois nós vamos entrar na questão da natureza do pecado. Nós somos pecadores. Agora, qual é o argumento que você daria? Quem teve na aula passada aqui, é fácil de responder. Qual o argumento que você daria que não tem condições de um homem viver sem pecado, por mais que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus? Qual o argumento que você falaria para Pelágio? Vamos lá, isso aí é uma recordação, a gente já falou na aula anterior isso aí, né? Vamos lá. Não, veja só, acho que o irmão não entendeu. Pelágio está falando que é possível viver sem pecado, que é possível eu não pecar, né? Qual o argumento que vocês dariam para Pelágio? Que não, você está com a conclusão errada, Pelágio. O que vocês falariam? Nós aprendemos isso na aula anterior. Geração de Adão. Uma geração pecadora. Ele está, né, o nosso irmão está se referindo ao pecado adâmico, né? Pode falar, irmão. Porque há uma natureza pecaminosa entre nós. Porque há uma natureza pecaminosa entre nós. Irmãos, uma coisa é muito bom vocês saberem. Talvez eu não falei na aula anterior. As respostas estão corretas. Pecado, irmãos, não é só na questão da área, né, do toque. A Bíblia fala que se você pensar, você também já pecou. Você está vendo a gravidade do pecado como que é? Só de falar, pastor, que não se tem pecado, já está pecando. Só de se falar, é bíblico isso, né? Eu sempre, quando eu peço para os irmãos ajoelharem aqui na ceia para pedir perdão a Deus dos pecados, eu falo assim, olha, aquele que tem pecado se ajoelha aí para pedir perdão a Deus dos seus pecados. Só não se ajoelha quem está com problema no joelho, né, irmã? Eu falo para a irmã Ione, porque ela fala, pastor, eu não estou ajoelhando, não é porque eu não tenho pecado não, é porque eu estou com problema no joelho, né? Então isso é fato, irmãos, tá? Então esse argumento, né, a gente tem que saber debater, saber falar, entender, né? Eu não posso concordar com tudo, tá entendendo? Vamos lá. Então vamos o segundo pensamento de Pelágio. O homem é livre para escolher o bem e o mal, né? Olha só, dá até para, né, se você não gostar de discussão, ou de, né, ter o seu argumento, dá até para você falar assim, opa, estou de acordo aí, Pelágio, né? Nós aprendemos isso, tá? É só uma recapitulação. O que você acha, né, desse conceito de Pelágio?
Esse é o conceito de Pelágio acerca de pecado. Dá para eu escolher o bem e o mal? Nós falamos um versículo chave aqui, né, irmão Rodrigo? Um versículo chave aqui que matou a charada, né? Aí você poderia pegar esse versículo chave que nós falamos na aula anterior e falar assim: ô Pelágio, mas a Bíblia diz isso, o que você me fala? Então já entendeu? Você já teria um argumento para falar com o Pelágio, certo? Quem lembra desse versículo? Eu só preciso desse versículo. Vamos ler ele novamente? Acho que quem achou foi Mas ele que achou, aí está colocando tudo, ó, todo mundo apontando por ele. Foi ele que achou, ele que tem que ler. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler. É bom você saber também, irmãos, é bom nós lermos também. Já apontando assim para o Rodrigo. Romanos 7,19. Vamos ler aí? Amém? Romanos 27, 19. Não, 7. Lê em voz alta, tá bom, irmão Rodrigo? Para a gente ficar gravado aí. Mas isso está tudo na aula gravada, tá, irmãos? esse versículo chave. Romanos 7, pode ler? Pode ler, em voz alta. Romanos 7,19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha aí. Não é um argumento bom para você debater com o Pelágio? Não é? Agora, vamos lá. Qual o exemplo que você daria para esse versículo? Um exemplo prático, né? Que você daria para esse versículo da Bíblia? Pode falar, irmão. Quando você está no trem, você pode levantar para alguém mais idoso sentar e você não levanta porque ele está cansado. Podia fazer o bem, mas eu não faço. Podia fazer o bem, mas eu não faço, né? Eu não vou nem levar em consideração a pecado, né? A não ser que a pessoa esteja lá, né? Vamos imaginar que a pessoa esteja lá, grávida, né? E pedir pelo amor de Deus para sentar e você lá. Aí você fecha os olhos, né? Eu já vi muito disso, cara. Aí você fecha os olhos. Aí chega alguém e fala assim: levanta aí, ó, pra ela aí, ó, né? Não é verdade? Muito bom exemplo. Tem mais algum aí? Vamos lá. Até um exemplo mesmo que a própria Bíblia cita, pastor. Quando, vamos supor, tem um morador de rua assentado numa calçada e ele pede uma esmola. Muitas vezes nós não temos valores, né? Ou um alimento, alguma coisa para entregar. Mas aí a gente passa e não deixa nem o que a gente tem, que é o que é a graça, que é a bênção do Senhor, igual aconteceu com Paulo, com Pedro, que ele e o outro discípulo estavam passando, né? E o homem coxo pediu uma esmola, não olhou para a face deles, mas ergueu a mão. Ele falou, né? Não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Levante e ande. Muitas vezes a gente não usa a nossa fé. Eu acredito que isso seria um pecado. A gente desfazer de determinadas situações, nem que seja na fé. Eu posso fazer o bem, Sim. mas o mal que há em mim, esse eu faço. Tem mais algum exemplo aí? Prático? Pode falar, irmãos, aqui a gente está para aprender. Se tiver errado, eu corrijo. Se tiver certo, também. Estamos aqui. A ideia é que a turma participe da aula. Eu estava falando aqui, pastor, a diferença de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é uma pergunta em cima da outra. E é bom isso. É bom porque todos nós crescemos. Todos nós. E às vezes, irmãos, vinha pergunta lá em Mogi das Cruzes, né, para mim, mas também foi uma pergunta que eu jamais imaginaria que iria sair aquela pergunta. Mas eu falei assim, irmão, eu não sei a resposta agora, mas depois eu lhe dou. Que ele queria saber a data em que foi feito a tradução, né, do hebraico para
o grego. Pastor, qual foi a data? Né? Eu jamais imaginaria, né? Porque ele queria a data exata, ele não queria aproximado. E não tem, irmãos, não tem uma data exata, é aproximado, né? Aí depois eu passei para ele, né? Mas eu não sabia que viria essa pergunta para mim, porque quando eu estou dando aula, eu já fico imaginando um monte de perguntas que vão vir para mim. Ou eu, quando estou estudando, preparando a matéria para vocês, eu fico imaginando assim, ó, vão me perguntar isso, vão me perguntar aquilo, entendeu? E eu já tenho que ter mais ou menos uma resposta para dar para vocês. Ou se não perguntarem, eu falar para vocês, tá bom? Então, a pergunta, todos nós crescemos, não é isso, pastor? Todos nós crescemos, vamos lá? Mas um outro exemplo seria a gente pegar a Bíblia para dar uma lida ou dar uma estudada, o celular vibrar e a gente deixar a Bíblia e começar a mexer no celular e esquecer a palavra. Um exemplo prático aí. Estou vendo muita. Tem algum comentário aí para vocês? Eu acho que assim, quando a gente faz julgamentos assim, a respeito de alguma pessoa, ao invés de orar por ela, ao invés de ajudar ela, eu acredito que isso também seja. Eu faço um julgamento, o pastor Wagner deu essa aula, né? Que eu até assisti essa aula, pastor, sobre julgamento, né? Que você tem o direito de julgar, né? Mas, assim, estou entendendo a questão da irmã, até por causa da pergunta que foi lançada aqui, do exemplo prático, né? Em vez de eu ajudar, eu estou julgando. É um exemplo prático também. Poderia fazer o bem, né? Poderia fazer o bem, mas é uma coisa, né? Uma natureza que eu tenho de querer fazer o mal. Isso eu faço, é fácil. Você vê que nós temos mais facilidade de fazer o mal do que o bem, irmãos? Mas vamos lá. A terceira, o pensamento de Pelágio. Não existe pecado original. Ele fala assim, não existe, ó. O homem peca porque quer e ponto final. Não tem nada a ver com o pecado de Adão. Porque eu estou vendo aqui, né, por exemplo, Pelágio falando, ó, homem com homens, né, eles não param de pecar porque não querem. Não tem nada a ver com o pecado original. Isso é o que eles pensam mesmo, né? O que eles querem fazer mesmo, né? E nós, irmãos, aprendendo aqui, a gente sabe que não é assim. A gente vem com uma questão, né, de um desastre do pecado, tá? E essa consequência do pecado de Adão vem até nós. Agora, o que você falaria para Pelágio? Eu não concordo com você nessa questão do pecado original. Qual o argumento que você daria para ele? Você pode pegar um versículo da Bíblia se quiser. Qual o argumento? Nós aprendemos isso, mas vamos, talvez seja porque foi o finalzinho da aula, né? Os irmãos estavam pensando mais em ir embora do que... Pastor, está escrito lá em Apocalipse que ficaram de fora os cães, né? Os que praticam imoralidade sexual, os mentirosos. Isso, né? Mas aí, irmã... Mas aí eu estou me referindo aqui a pecado original, né? Ele fala assim, eu não concordo que vem do pecado original isso. Eu não concordo que o homem peca porque vem desde Adão. Ele fala assim, não existe isso. O homem peca porque ele quer pecar, não tem nada a ver com Adão. Qual o argumento que você daria? Tem, né? Se você observar, eu estou pedindo aí, estou dando uma dica para vocês. Tem um versículo da Bíblia aí que vocês podem, né, falar assim, eu usaria este versículo aqui, pode falar. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
É um versículo chave, mas eu iria falar de Gênesis 3 também, a queda de Adão. O que aconteceu? Nós vamos estudar detalhadamente, tá bom? É muito bom esse versículo também. Inclusive está até anotado aqui nas minhas anotações, né? Essa questão, irmãos. Então você já tem um argumento para falar com Pelágio. Ô Pelágio, que história é essa? Que história é essa? Você não acredita no pecado de Adão? E você não acredita na Bíblia? É mesmo porque ele não é santo, né? Isso. Você não acredita na Bíblia? Eu estou falando isso, irmão, do século IV, tá? Do século IV e do século V. Tá bom? 4 e 5, estou falando de Pelágio, pensamento de Pelágio, teológico na questão de pecado. Mas vamos lá. Olha só. A quarta visão de Pelágio. Os homens são iluminados por Deus, por isso não pecam. E aí? Você é iluminado por Deus, eu também. Você não peca? Hã? Você peca, não peca, irmão? Você concorda com Pelágio? Que por você ser iluminado por Deus, Deus está iluminando os teus caminhos. Né? Deus está iluminando os teus caminhos, mas se você quiser pecar, você peca, sim ou não? É. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Mas independente, Deus tem sempre sido a luz para os teus caminhos. Mas se você quiser sair fora do caminho, pode? Você pode ou não pode? Pecado é. Tá? Então agora um exemplo prático para isso. O que você falaria para Pelágio? Pelágio, vamos lá. Seria o livre-arbítrio, o poder de escolha. Porque ele falou que uma das ideias dele, se eu não me engano, acho que é a primeira, ele diz que o homem pode escolher entre o bem e o mal. Meio que ela quebra essa última. Porque se ele pode escolher entre o bem e o mal, se ele é iluminado, ele pode escolher fazer o bem ou fazer o mal. Também. Né? Uma ideia meio que confronta a primeira da outra, né? Mas isso, você pode argumentar dessa forma. Mas um exemplo prático. Para falar para Pelágio. Ô Pelágio, os homens são iluminados por Deus, por isso eles não pecam. Porque a visão de Pelágio, querendo ou não, ele vai para um lado calvinista. Calvinista é aqueles que acreditam que tem os eleitos de Deus, mas isso é uma outra matéria, tá? Tem os eleitos de Deus e eles não pecam. Eles já são salvos, né? Aí você poderia também argumentar assim: Pelágio, eu tenho essa liberdade, mesmo eu sendo iluminado por Deus, eu posso pecar. Eu não sou, né, a maioria dos pentecostais não são calvinista, porque não acreditam nisso, irmãos, né? Eu acredito que eu tenho que batalhar para a minha salvação, porque a todo momento eu tenho vontade de pecar, a todo momento eu tenho vontade de desagradar a Deus, mas eu estou lutando contra a minha carne. É por isso que a palavra de Deus ela fala, né, que é uma luta constante entre a carne e o espírito. É constante. Eu que vou decidir, né, o que eu quero para a minha vida. Então, mas a sua carne sempre tende ao quê? Ao pecado. Ao pecado, tá? Então você poderia falar isso para Pelágio. Pastor, poderia também citar sobre Davi, segundo o coração de Deus, ele pecou, né? Segundo o coração de Deus, né? Olha só a intimidade que Davi tinha com Deus, né? Mas vamos lá, em resumo, o que Pelágio queria dizer? O homem consegue viver sem pecado. Isso é impossível. Mas teve no mesmo século que ele viveu, no mesmo período em que ele viveu, chamado
Jacob Armínio, ele começou a debater com Pelágio. E ele falou assim: Pelágio, eu não concordo com o que você está falando, Pelágio. Você está falando heresia, não condiz com a palavra de Deus. E Jacob Armínio, ele vem com o seguinte pensamento, tá? Recebemos em Adão a corrupção do pecado, e sem a ajuda de Deus, nós não obedecemos o mandamento. Você quer anotar aí? Pode anotar. Jacob Armínio. Está aí? Tá, né? Jacob Armínio. Ó, eu mando para vocês os slides, tá? Esse conteúdo a mais, eu acho interessante anotar. Pode anotar na apostila, que a apostila é sua, anotar no seu caderno, fique à vontade. Tá? Jacob Armínio. Recebemos em Adão a corrupção do pecado, vírgula. Sem a ajuda de Deus, nós não obedecemos o mandamento. Vamos lá. Jacob Armínio. Recebemos em Adão a corrupção do pecado. Sem a ajuda de Deus, nós não obedecemos o mandamento. Certo? Esse é o pensamento de Armínio. Eu já tinha visto que Armínio tinha debatido as teses de Calvino, né? Aí Pelágio é da mesma época também ou ele é antes de Calvino? Então, você fez uma pergunta que eu não tinha elaborado para responder, né? Olha só, ele está perguntando se Armínio, temos uns universitários aí, talvez possa me responder, se Armínio era da mesma época de Calvino, João Calvino, tá? Eu não, até porque eu não estudei, né? João Calvino na questão de pecado aqui, tá? Por isso que eu não consigo passar essa data para o irmão. Mas os irmãos que têm internet por aí, procura saber a data de João Calvino e a data de Jacob Armínio, que aí a gente já dá a resposta para o nosso irmão agora, né? Mas dá a entender, viu, aqui, que são próximos ali na questão de época, né? Vê aí a data de nascimento e data de falecimento dos dois, tá bom? Ali o universitário já está vendo isso aí, tá? Tá vendo, pastor Vai? Ele já está vendo, ele já passa para a gente, tá? Seria isso mesmo, irmão? Porque eu sei que Armínio ele combateu as 5 teses de Calvino. Isso. Né? Só que aí eu fiquei na dúvida se o Pelágio também estava na mesma época, que eles são Pelágio, da mesma época. Pelágio, né? E Armínio na mesma época, tá? Na mesma época, tá? Pelágio e Armínio na mesma época. Por isso que Armínio, ele combateu Pelágio. Pessoal, eu não concordo com isso. Mas eu percebo aqui, pela essa última afirmação de Pelágio, que ele é tendencioso ao calvinista. Tá? Você já encontrou aí, pastor? Tá. Então vamos lá.
Aí o pastor já passa para a gente já a questão, você queria saber a questão de datas, né? Se são do mesmo período, né? Porque se eles são da mesma época, né? Isso. Porque eu não sei se Pelágio também seguiu algum preceito de Calvino ou o contrário, entendeu? Ou Calvino... Tá. Não, Pelágio sim. Pelágio, pela última frase dele aqui, dá a entender que ele seguia esse caminho dos calvinistas. Agora, os armínios, né? Por isso que tem sempre essa discussão, irmãos. Mesma época, pastor. Mesma época. Ponto final. 1560. Ponto final. É isso aí, pastor Wagner? Não, Jacob é 1560, o coisa armeniana é 1509. É, 1500. Mas assim, dentro da pergunta do irmão, diferença de 60 anos aí, né, na mesma época, certo? Se fosse diferença de séculos, né? Se fosse diferença de séculos, aí não daria para combater, certo? Tranquilo? Então, voltando aqui, eu sempre falo que tem sempre entre as pessoas, eu gosto muito de estudar na Igreja Batista, eu gosto muito dos ensinamentos de lá, e eles são tendenciosos ao calvinista. E aí alguns alunos lá, que são pastores também, eles perguntaram para mim: você é calvinista ou você é armeniano? Isso aí, irmãos, é uma pergunta que sempre vai vir para vocês que estão estudando teologia. Essa pergunta não vem para a pessoa comum, né? Vem para quem está estudando. É um assunto que não faz parte da matéria, mas é bom vocês saberem pelo menos por cima. Eu acredito que alguns professores também vão falar. Eu falei assim para ele, essa é a minha opinião, tá? Eu acredito que para mim ir para o céu, eu preciso lutar, eu preciso me esforçar, né? É a visão de Armínio, né? Porque a visão dos calvinistas é essa: tem um povo que já é eleito por Deus, ou seja, não precisa fazer nada. E tem base bíblica, irmãos, tanto para os arminianos quanto para os calvinistas, tá? Pastor, mas qual que está certo e qual que está errado? Os dois estão certos, mas o que eu creio, e eu prefiro crer assim, irmão, do que achar que sou eleito e está tudo certo. Não é melhor você lutar pela sua salvação? Sim. Do que você partir dessa terra com dúvida? E se você não for eleito? Aí você está numa roubada, né? Achar que é eleito e não for, né? Então, basicamente é isso. Aí eu falei para ele, eu creio dessa forma, não descarto as possibilidades de que os calvinistas estão certos, porque tem base bíblica para isso. Então, a minha resposta seria a mesma resposta que o nosso pastor que veio dar aula aqui, dar uma palestra aqui, Roberto Cruvinel, ele falou assim: eu sou crente, ponto final. Eu vou ficar entrando em discussão, debates, que não vai edificar em nada, né? Até porque nós não estamos aí, vamos dizer assim, para debater alguma coisa. Você pode ter a sua visão, tá? Mas a maioria dos pentecostais, tá, acreditam nos armenianos, tá? Tem que lutar em busca da salvação, certo? Agora vamos lá, irmãos. Eu já estava até adiantando aqui para o próximo, mas eu tenho que voltar aqui, porque nós vamos falar sobre Irineu. Pode tirar a máscara, irmão, para me ouvir melhor? Não, testemunha de Jeová, na verdade, eles acreditam. Mas a
visão dos testemunhas de Jeová, o que eles acreditam? Né? Que tem um povo eleito, mas tem outros que podem ser salvos. Essa é a visão deles. Por isso que eles ficam batendo em porta lá, tentando, né, evangelizar você ou quem quer que seja, para que você possa ser salvo. Entendeu? Mas os calvinistas não, eles acreditam só, eu já sou salvo. Não faz isso consumindo, né, pastor? Não tem, eu já sou eleito. Os testemunhas de Jeová, Que denominação o senhor poderia falar para a gente? dos calvinistas, a Igreja Batista, Presbiteriana. tá? E na verdade a presbiteriana existe que é calvinista e não, né? Não, eu me refiro a Batista Central, tá? Não essas batistas que tem, Batista não sei do que, igual a Assembleia de Deus, né? Eu me refiro a Batista Central, né? Batista Central é calvinista, tá? E a maioria das igrejas pentecostais são tudo arminianas, né? Acreditam, né, em busca da salvação, tá? Mas uma dessas duas posições está errada? Não, as duas estão certas. Pastor, mas me vem uma coisa à mente, assim, né? Porque, vendo o senhor falar, a gente observa que o calvinista, ele acaba sendo arrogante na forma de pensar. Tipo assim, uma forma prepotente, sabe? Eu sou salvo. E os arminianos não, tem a humildade de acreditar que tem que lutar pela salvação. Não, irmão, pelo contrário, na questão, não é nem pelo contrário, né? Eles não pensam assim dessa forma, não. Dessa questão de ser, eu já sou salvo mesmo, eu sou melhor do que os outros, tal. Não, eles entendem que também tem que agradar a Deus, né? Se policiar, fugir do pecado, né? Eles entendem dessa forma também, entendeu? Como consequência deles serem salvos, né? Isso, porque querendo ou não, irmãos, o pecado, ele é tanto para o calvinista quanto para o arminiano, tá? E a consequência do pecado, ele vem para os dois, tá? Podemos continuar aí, irmãos? Você vê que dá uma... Continua que calvinista. Você vê que dá uma aula interessante entre calvinista, mas não é o foco nosso aqui, né, irmãos? Se parar para debater calvinismo e arminianismo. Não é o nosso foco, eu falei só pensamentos, né? Agora vamos lá, Irineu, eu falei sobre Jacob e Armínio, né? Sim. Ele fala que eu recebi em Adão a corrupção do pecado. Todos concordam com isso? Agora a gente vai aprender um pouco mais detalhado sobre o pecado de Adão. E sem a ajuda de Deus, nós não obedecemos os mandamentos. Você concorda com a Bíblia dessa forma? O que você poderia discordar dele? Dentro dessa frase? Pastora Kelly, tem alguma coisa para falar, pastora Kelly? Só ouvir, tá bom. É bênção. Alguém teria alguma coisa assim? Pastor, eu não concordo com o que Armínio está falando. Você tem o seu direito de falar, mas tem, né? Não é porque você não concorda, mas você tem que ter o seu argumento. Né? Alguém poderia dar um exemplo prático? Recebemos em Adão corrupção do pecado. Sem a ajuda de Deus, nós não obedecemos o mandamento. Não dá mais coisa aí, tá certo? Certo, tudo bem, mas assim, um exemplo prático dessa afirmação de Armínio. Eu concordo com uma passagem que fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Certo? Então, sem a ajuda de Deus, realmente nós não conseguiríamos ter essa consciência do pecado. Certo. Tem mais algum exemplo prático aí? Vocês ouviram bem aí o que ela falou, irmãos? Vocês ouviram? Não. Fala em voz alta aí, irmã. Pode falar, tá certo. A resposta tá certa. Deus fala que o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então eu concordo com a
Armínio? Armínio, nesse sentido, porque realmente sem o Espírito Santo, nós não vamos ter esse convencimento de que nós estamos pecando. Eu concordo. Certo, está certo. Alguém teria mais algum exemplo para falar acerca dessa frase de Armínio? Um exemplo prático? Recebemos em Adão a corrupção do pecado. Isso é fato. Sem a ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, o que você seria? Nada. Perdido, né? Sem a ajuda de Deus, o que você seria, irmão? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, né? Então, a gente depende de Deus, né, para tudo, né? Se a gente não tem uma vida de oração, quando a gente ora, a gente está buscando o auxílio de Deus. Quando a gente está orando, a gente pede para Deus o quê? Nos ajudar, nos fortalecer, nos encher da sua presença, né? Fortalecer o nosso coração, renovar nossa fé. O que isso significa? Que a gente depende dele para tudo. Pastor, não querendo ir 100% contra, mas e nos casos que a pessoa mesmo assim está na igreja, faz as coisas, mesmo assim toma um caminho errado? Um exemplo assim, eu congrego na igreja, tenho condição, mas não dizimo. Tipo, seria seguir, não dizimo porque eu não quero. Seria mais ou menos isso? Sem a ajuda de Deus eu não consigo seguir os mandamentos? Significaria que eu não conto com Deus porque eu não ajudo dessa forma? Não escuta, né? Tipo, entra no ouvido e sai pelo outro. Vamos descartar a questão de dízimo, né? Porque Esse foi um exemplo mais sim. prático. Eu estou na igreja, mas eu faço errado as coisas. Tenho conhecimento, mas eu faço tudo errado. Eu faço tudo errado. Vamos lá. Eu tenho pecado como natureza. Eu tenho a ajuda de Deus, mas não obedeço. Sim, porque mesmo a pessoa estando errada, ela pode subir, pregar, louvar, fazer tudo, mas mesmo assim estando errado. Então ela não teria ajuda. Como que seria isso? Só acumulando pecado em cima dele, né? Porque uma pessoa dessa, na verdade, nós vamos tratar isso lá na frente. Uma pessoa dessa, ela perdeu o temor a Deus, né? Ela perdeu o temor a Deus. Uma pessoa que perde o temor a Deus, você vai encontrar muito isso no livro de Provérbios. Uma pessoa que perde o temor a Deus, ela, né, tanto faz o que ouve e o que não ouve. O que ela vai fazer é o que ela quer. Iniquidade, né? Hã? Não é iniquidade? Que fala quando você insiste naquele pecado. Pecado é iniquidade. Nunca se arrepende. Também. Nós vamos falar acerca de alguns pecados aqui também, tá? Tranquilo aí, irmãos? Vamos lá, eu até ia fazer a pergunta pro Joabe, que é um nome parecido, né, Joabe? Joabe, Jacó. Qual que seria a sua opinião aí, Joabe, acerca de... Você daria algum exemplo aí, Joabe? Só para participar da aula também? Eu acho que depende de Deus para mim mesmo. Que nem o falou, sem mim nada poderia fazer, né? O homem já tem a natureza pecaminosa, né, dentro dele, e é o próprio Deus que ensina na palavra e através do Espírito Santo o que é o pecado e vencer ele. Então, em resumo, sem a ajuda de Deus, nós não somos nada. Podemos concordar com o Armínio dessa maneira? Tá? Então vamos lá para Irineu. Olha o que Irineu pensa. A origem do pecado é a transgressão de Adão. A alma já nasce pecadora. Pecado adâmico. Não, eu vou repetir, calma aí. Só quero que vocês respirem, porque tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para vocês, que vocês vão ter que me responder, e vai causar aí um certo desconforto aí, tá?
Mas vamos lá, vou repetir, vamos anotar aqui. Vamos anotar aqui. A visão de Irineu, né? Escreve aí para mim, por favor. A origem do pecado é a transgressão de Adão. A alma já nasce pecadora. Ponto. Na outra linha, pecado adâmico. Tem um louvor que já vai fazer parte dessa visão de Irineu. Eu não sou bom para cantar, né? Até mandei graças a Deus que Deus preparou a Cleide que canta, né? Aí completou, né? Pecado não entra no céu. Como que é isso aí? Não entra pecado. Como que é? No céu não entra pecado. Tá vendo? Eu sou bom para cantar, irmão? Vamos lá, quem sabe desse louvor aí? Vamos lá? Pode, depois a gente faz uma edição aí. Tá? Mas pode continuar aí. Olha só para a gente entender a visão de Irineu. Volta lá no louvor lá. Vamos lá, só um pedacinho só. No céu não entra pecado, tristeza, fadiga e dor. Em resumo, olha o louvor aí cantando. Em resumo, olha o louvor aí. No céu não entra pecado. Quem concorda? Quem concorda com essa afirmação? Com esse louvor aí? No céu não entra pecado. Você concorda? Certo. Olha só o que vai vir para vocês aí. No céu não entra pecado, certo? Agora Irineu está falando aqui que o homem já nasce pecador, certo? Pecado de Adão. Mas no céu não entra pecado. Quando uma criança nasce, ela nasce, na visão de Irineu, pecadora. Sim ou não? Hã? Na visão dele sim, né? A visão de Irineu, toda pessoa que nasce pecadora. Sim ou não? Sim. E na sua visão? Hã? No céu não entra pecado. A Bíblia quer dizer no sentido da prática do pecado. No sentido da prática do pecado. Sem praticar o pecado. Certo. Já está desenrolando aí. Né? Irmão Cristiano, pode falar, irmão Cristiano. Não, você tá... o Carlos concluiu. Ah, tá. A criança nasce pecadora. Tá, vamos lá. Leva para o inferno na prática do pecado. Certo. A pergunta que eu iria fazer para vocês é essa. Uma criança, ela é pecadora. Nasceu pecadora. Ela morreu. Ela vai para o céu? Sim, porque ela não praticou o pecado. Não praticou o pecado. Não praticou. Alguém teria alguma outra afirmação para falar? Esses alunos aqui são inteligentes demais. Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. As crianças é o reino dos céus. Né? Ela nasceu sob pecado, mas não viveu em um mundo. Dos tais é o reino dos céus. O bebezinho não teve tempo de praticar o pecado. E morreu. Mas você... Quando é que você entende que a pessoa começa a pecar? Você já viu criança rebelde? Sim. E aí? Ela desobedece o pai. Uma criança de 6 anos, 7 anos. Hã? Aí ela já entra no pecado. Então, se uma criança de 6, 7 anos morrer,
ela... Não, né, nesse caso, pastor, nessa idade, a criança, ela já é pecadora, ela já cometeu pecado. Mas eu estou falando... Não, estou entendendo, irmão, mas assim, a questão é essa. Essa criança de 7 anos, ela vai para o céu ou vai para o inferno? E agora? Não cabe a mim, cabe a Deus. Não. Todo julgamento cabe a Deus. Mas nós estamos estudando aqui. A criança de 7 anos, ela tem noção que está praticando pecado. A criança de 7 anos tem noção já que está praticando pecado pela lei da desobediência. A criança, creio eu assim, que a criança tem a noção que está praticando a desobediência na mente. A lei da desobediência, mas eu acho que essa criança não está tendo noção da lei do pecado. Irmãos, eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui, senão a gente vai, né? Mas assim, só para você, pode falar, irmão Rogério. Eu vou responder com outra pergunta. Por que a igreja evangélica só batiza com 12 anos? E vem a resposta agora para isso aí. No momento em que a pessoa passa a ter consciência do pecado, né? No momento em que ela passa a ter consciência do pecado, lhe vem o julgamento e responde a pergunta do irmão. É por isso que nós não batizamos com menos de 12 anos, né? Salvo exceção quando a criança vai completar 12 anos naquele ano lá, tá? Então, há necessidade da consciência do pecado. O pecado adâmico é fato, vem conosco. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui para vocês. É como se fosse assim: uma pessoa está com o vírus do HIV, né? E ela transmite esse vírus do HIV para uma outra pessoa. Olha só, só que você não está vendo que a pessoa está com HIV, certo, irmãos? Certo? Aqui os irmãos, você não está vendo. O pecado adâmico seria mais ou menos isso. Pronto, tá aí, tá a enfermeira falando aí. A bênção de Deus é isso aí, né? Já vem na genética. Os irmãos estão entendendo? Já vem conosco essa tendência pecaminosa aí, tá? Então, esse pecado adâmico é como se fosse esse exemplo aí que eu acabei de dar e que a irmã acabou de falar, né? Já vem na genética do homem. Uma pergunta rápida, né? Sou mãe, a gente se preocupa um pouco. Vamos lá. Antes dessa consciência, a palavra de Deus nos ensina que nós, pais, temos que ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Certo. Antes dessa consciência, a consequência seria dos pais, as más Não, atitudes dos aí filhos? não. A consequência não tem nem do pai nem da criança, né? A criança é para quando tiver grande, não se desviar deste caminho. Então você já tem que ensinar desde pequeno mesmo, tá? Agora, a criança só vai ser, vamos dizer assim, diante de Deus, quando ela tiver consciência. Uma pessoa que não tem consciência, como que você vai cobrar alguma coisa? Né? Então, uma criança recém-nascida, se morrer, vai para o céu. Uma criança, né, que não tem consciência do erro, também vai para o céu. Uma criança de 7 anos, ela não tem consciência do pai também. Ela tem noção das coisas, mas não tem uma consciência mais precisa, isso, tá? Então era essa visão de Irineu, tá? Visão de Irineu. Vamos lá para o que Santo Agostinho pensava. Em Adão somos culpados. Olha só, todos concordam com isso. O seu livre-arbítrio possui uma fonte pecaminosa. Olha só, o livre-arbítrio que Deus deu, né, possui uma fonte pecaminosa. Temos a tendência para pecar, certo? A única forma, eu vou falar para vocês, tá? É melhor ditar. Vou ditar o Irineu. Vocês já anotaram o Irineu? Sim. Esse é Santo Agostinho. Santo Agostinho, anota aí, Santo
Agostinho. Pensamento teológico, opiniões teológicas. Posso falar, irmãos? Em Adão somos culpados, vírgula. O seu livre arbítrio possui uma fonte pecaminosa. Bom, deixa eu terminar aqui e a gente vai para o café, tá, irmãos? Depois a gente volta aí. Temos a tendência para pecar. A única forma de se livrar do pecado é a graça de Deus. Conseguiu anotar? Estou falando muito rápido, irmãos? Eu vou repetir, tá? Em Adão somos culpados. O seu livre-arbítrio possui uma fonte pecaminosa. Pode continuar? Temos a tendência para pecar. A única forma de se livrar do pecado é a graça de Deus. Vamos para o café, tá, irmãos? E a gente vai dar continuidade aí nessa matéria, tá? Dar continuidade no que Agostinho comenta, tá? Tem um café lá que foi preparado aí para os irmãos aí, tá bom? Café e chá, tá? Pode ir. Vamos para o café lá, tá bom? Olha o que Santo Agostinho pensa. Olha o que Santo Agostinho pensa. Em Adão somos culpados. Quem concorda com ele? Em Adão somos culpados. Sim ou não, irmãos? Sim. Todos nós concordamos. Vou acelerar um pouquinho aqui para a gente andar, tá, irmão? Porque ficou meio aqui. Tá? Vocês concordam com o livre-arbítrio? Ele fala assim, ó. O seu livre-arbítrio possui uma fonte pecaminosa. Olha só. O livre-arbítrio possui uma fonte pecaminosa. Vejam só para vocês entenderem. Vocês é a favor do livre-arbítrio ou vocês acham que não deveria ter o livre-arbítrio? Qual que é a opinião de vocês? Hã? Agora, vou acelerar aqui para a gente ganhar tempo aqui. Imagine se você não tivesse livre-arbítrio, como que seria você? Um robô. Você não tem poder de escolha. Então é necessário o livre-arbítrio. Você tem, Então Deus deu isso para o homem, para escolher o bem e o mal. Tá? Você tem a escolha sua. Esse é o seu livre-arbítrio. Então Agostinho está falando, olha só, que através do livre-arbítrio tem uma fonte pecaminosa. Tem uma fonte pecaminosa. Na visão dele, poderia dizer assim, ó, não seria bom que tivesse o livre-arbítrio. Então ele fala assim, ó, nesse livre-arbítrio possui uma fonte pecaminosa. A gente pode pegar aquele versículo de Gálatas, capítulo 5, verso 16, onde fala dos frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, Santo Agostinho ele quer falar sobre isso, que a tendência nossa, humana, é sempre pecar. Sempre pecar. Tá? Aí ele vem com uma outra fala, a única forma de se livrar do pecado é a graça de Deus. A única forma de se livrar do pecado é a graça de Deus. Você concorda com essa afirmação, irmãos? A única forma de se livrar do pecado é a graça de Deus.
Mas a graça de Deus não está sobre a nossa vida. E a gente peca. Então, o que Agostinho está querendo dizer aqui, ele está falando assim, ó, é através da graça de Deus que somos perdoados dos nossos pecados. Se Tá? ele colocasse também que afastava, a graça de Deus afasta do pecado. Porque acho que tirar, acho que é muito, sei lá, forte tirar. Porque a graça, né, pastor, é um favor não merecido, né? Favor não merecido. Tá? Então vamos adiantar aqui, irmãos. Tá? Vamos lá. O que é pecado? Vamos entender um pouquinho do que é pecado, né? O pecado é egoísta? Sim ou não? Sim. Por que ele é egoísta? Porque quando a gente peca, a gente só pensa na gente mesmo, no nosso bem-estar. No nosso bem-estar, a gente só pensa no nosso bem-estar. Irmão Joab, me dá um exemplo de um pecado egoísta, de alguém que é egoísta. Quando uma pessoa acha que ela quer tudo pra ela, sabe? O importante é ela ter. Tá, vamos lá. O pecado do adultério é um pecado egoísta? Sim. É, porque ela só está pensando nela, mas está causando mal para outras pessoas, sim ou não? Você vê que o pecado ele acaba atrapalhando tanto a vida dela quanto dos outros. Sim. Né? Então vamos lá, a gente está entendendo o que é pecado, tá? Então você vai escrever aí: o pecado é egoísta. Agora, olhem para cá. Toda violação de lei, desobediência à lei, né? Me refiro à lei de Deus, tá? É pecado? Sim. Tá? Então você vai escrever aí: o pecado é violação da lei. O pecado é violação da lei. Me refiro à palavra de Deus, tá? Me refiro à palavra de Deus. Agora vamos lá. Uma pessoa rebelde, ela é pecadora? Sim. Tem rebelde na igreja? Tem. Tem? Tem. Tem, Manetinha, rebelde na igreja? Tem desobediente na igreja, irmão? Ainda bem que estão na igreja, né? Para ver se melhora, né? Ainda bem, né? Graças a Deus por isso, né? Então você vai escrever aí: pecado é rebelião e desobediência. Referência Romanos 2, versículo 14 e 15. Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15. Quem tem a sua Bíblia pode ler. Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15. Vamos lá? Quem achou? Achou aí, irmão? Pode ler. Romanos, capítulo 2, versículo 14, né? E 15. 15. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei.
Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Aqueles que não seguem a lei são rebeldes e desobedientes. Certo? Agora você vai anotar aqui. Vai anotar. Pecado é a incapacidade de viver de acordo. Pecado é a incapacidade de viver de acordo com o que Deus espera de nós. Anotou aí, irmãos? Sim. No que diz respeito ao que fazemos. Vírgula. Pensamos e somos. Agora vamos entender essa última frase aí. Deus espera algo de nós. E nós... Anotaram tudo aí? Quer que eu repita, irmãos? Pode repetir ou pode continuar? Repete aí, pastor. Pecado é a incapacidade de viver de acordo com o que Deus espera de nós, no que diz respeito ao que fazemos, vírgula, pensamos e somos. Então, Deus espera de nós, olha só, que eu não erre, que eu não peque. Deus espera isso de nós. Só que erramos, falhamos e desobedecemos. E quando nós fazemos isso, estamos cometendo pecado. E isso, querendo ou não, nos traz, nós vamos falar mais detalhadamente lá na frente, uma separação de Deus para o homem. Olha só, que nós vamos ver também sobre a consequência do pecado. Olha só o que o pecado ele também traz para a vida do homem. Então Deus espera algo de mim e eu não estou correspondendo àquilo que Deus espera. A palavra de Deus fala que o pecado separa o homem de Deus. Às vezes a pessoa ela continua na igreja, ouvindo a palavra, mas continuam com uma vida pecaminosa, né? E como que esta pessoa está, né, diante de Deus? Essa pessoa, irmãos, querendo ou não, ela vai ter um Deus que não é muito íntimo dela, né? Ela passa a não ter uma crença como aquele que anda em obediência a Deus, né? Ela passa até a duvidar daquilo que Deus ela pode fazer. Por quê? Porque ela anda numa vida pecaminosa. Então é necessário para que a pessoa tenha aproximação de Deus, ter uma vida de santidade. Porque se ela não tiver essa vida de santidade, irmãos, mais cedo ou mais tarde, ela não vai conseguir permanecer na igreja. Por isso que nós sempre falamos, se tem alguém com pecado que está te escravizando,
procure a libertação desse pecado. Porque querendo ou não, mais tarde este pecado pode tirar você dos caminhos do Senhor. Vocês estão entendendo? Porque Deus espera algo de mim, né? Todos nós temos a tendência pecaminosa, mas cabe a mim a escolha de eu querer ou não. Isso depende de mim, né? Agora, por exemplo, eu estou fazendo um curso aí junto com a Cleide de sexologia, né? E nós estamos estudando lá identidade de gêneros. E lá os argumentos deles dizem, né, que um bissexual, eles nascem daquele jeito, ou seja, tem o corpo de homem, mas na verdade é mulher. Está entendendo? É isso mesmo, Cleide? É tanta coisa lá, irmão. Tem o bi, o travesti. Hã? Não, isso. Tá. Não, o bi gosta de... Na questão do nascimento do bissexual. Né? Por exemplo, o bissexual. Né? Por natureza, o homem tem que gostar de mulher. Sim ou não, irmãos? Sim. Tá? Agora, o bissexual, ele acha que tem que gostar de outro homem. Isso é normal, natural. Ele já nasce assim. Eu gosto de outro homem. Essa é a tendência. É o que eles falam do bissexual. Na verdade, o bissexual gosta dos dois sexos. Gosta dos dois sexos. Por exemplo, o homossexual gosta do mesmo sexo. Isso. Não, veja só. Bissexual. É tanto sexual lá, irmãos, que é... Ó, tem o bissexual. Ajuda aí, Cleide. Gosta do mesmo sexo. Certo? Homem com homem. Não, o bi gosta dos dois, pastor. Hã? Gosta de Isso, o bi. Fala aí, Cleide. Vem cá, Cleide. Fala aí, Cleide. Explica aí. Ah, tá. Ele gosta do homem e da mulher. Isso. O homossexual gosta do mesmo sexo. Isso. É que eu não trouxe. É tanta. Né? Veja só. Né? Agora, veja só. Vamos pegar o exemplo do bissexual. Eu tenho que decorar aquilo ali, porque é tanta coisinha. Não, tranquilo, irmão. Tranquilo. Vamos lá. Ó, vamos lá. Ó, o bissexual. O homem, a tendência é gostar da mulher, sim ou não? Sim. É bíblico. Não podemos fugir da Bíblia. Cremos na Bíblia como o nosso manual cristão. Sim. Certo? Agora ele tem essa tendência de gostar de outro homem. Né? Ele tem essa tendência. Mas tem que fazer o quê? Se esforçar. Escravizar. Né? Mas não quero. Isso aí para mim não serve. Isso aí está contra a palavra de Deus. Sim. E ela tem que abominar esse pecado. Porque isso vai acabar trazendo a pessoa para se distanciando de Deus. Está entendendo, irmãos? Agora, a pessoa também não pode ter uma mente cauterizada. Isso é perigoso. Ter uma mente cauterizada e achar que nada é pecado. Nada é pecado. Né? Recentemente a Camila estava me falando que a filha da Gretchen se batizou numa igreja que se diz evangélica, e quando sai do batismo, qual que é o nome dela, Camila? Tami Gretchen, né? Tami, pronto, Tami. Aí acabou de se batizar, irmãos. Veja só, estou falando de pecado, irmão. Acabou de se batizar numa igreja que se diz evangélica. Terminou o batismo, aí já beija a outra mulher. Irmãos, como que pode um negócio desse? Como que um pastor permite um negócio desse? Só porque é artista? Irmãos, tem coisas que a gente tem que abominar, né? Por mais que a gente tenha tendência, igual por exemplo, tem pessoas que têm tendência a viver numa vida de adultério. Tem que abominar. Tem pessoas que têm tendência a roubar.
É um vício, tem pessoas que é viciada para roubar. Tem que eliminar. Porque querendo ou não, isso vai distanciar a pessoa de Deus. Né? E o pecado, irmãos, incomoda. O pecado, quando se fala em pecado, incomoda as pessoas. Porque as pessoas querem viver do seu jeito. E não é do seu jeito. Tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Aí as pessoas ficam frias na fé, porque vivem numa vida, né, sem temor nenhum a Deus, de pecado, e aí? Aí depois, pastor, estou desanimado. Pastor, fulano falou isso comigo, não vou mais para a igreja. Mas não, irmãos. É uma pessoa que já está enraizada com o mal. Tá? Agora eu queria que você fosse na sua apostila. Vamos lá, ler a apostila aí. Aonde fala sobre o mal. Procura aí, de que página que está. Vamos ler aqui, irmãos. Temos que ler aqui, ó. A origem do mal. Pega a sua apostila aí, vamos ler. 218. Olha só. Eu vou estar lendo aqui para vocês, para a gente entender a questão do mal. O problema do mal, posso ler para vocês me acompanharem aí? O problema do mal que há no mundo sempre foi considerado um dos mais profundos problemas da filosofia e da teologia. Tá? Quem achou aí? 218, irmãos. Está nessa página? Sim. Olha só, então há um problema, a questão do mal, entre os filósofos e entre os teólogos, né? É um problema que se impõe naturalmente à atenção do homem, visto que o poder do mal é forte e universal. É uma doença sempre presente na vida e em todas as manifestações desta. E é matéria da experiência diária na vida de todos os homens. A grande questão é essa: como podemos então explicar o relacionamento entre Deus e o mal? Já vieram essa pergunta para você? Por que Deus governa tudo e permite o mal está triunfando na vida, neste mundo aí? Por que Deus? Mas Deus é bom, por que aconteceu isso com fulano? Deus é bom, por que não salvou essa cantora aí que morreu aí? Então vem esses questionamentos para mim e para você, né? Me explica aí a questão do mal. Por que vem um câncer na vida de uma pessoa que sempre foi fiel a Deus? Por que coisas boas, tem até um livro que fala, por que coisas boas, não, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Então, vem esses questionamentos e às vezes querem colocar na parede, mas vejam só o que diz, né? Aqui volta na questão do ateísmo de novo. Alguns afirmam o mal e negam a realidade de Deus. O mal existe, mas Deus não existe, a questão do ateísmo. Outros afirmam, você está me acompanhando aí na apostila, né? Uhum. Outros afirmam a Deus e negam a realidade do mal. Deus existe, mas o mal não existe. É chamado de panteísmo. Pode grifar aí na sua apostila aí. Acredita em Deus, mas na questão do mal, o mal não existe. Outros, no entanto, procuram afirmar em uma posição eterna, com o outro dualismo, ou seja, tem o mal e tem Deus. Já o teísmo, você só está me acompanhando aí, estou fazendo só a leitura, tá? Você vai grifando aí. O teísmo explica o relacionamento entre Deus e o mal, com um Deus infinitamente bom e poderoso, que permitiu o mal para produzir um bem maior.
Vamos entender isso? Ontem eu estava tendo uma aula, e o professor lá estava falando assim: o que você falaria para uma criança que veio a perguntar, se Deus é bom, por que acontecem tantas coisas ruins? Uma criança pequena de 5 anos fez essa pergunta, né? Isso foi uma aluna lá comentando na sala de aula. Por quê? Se Deus é bom, por que acontecem essas coisas ruins? Por que eu tenho comida aqui e tem tanta gente passando fome? Uma criança de 5 anos. Que Deus é esse? Pai. Você já parou para pensar nessa questão? O que nós falaríamos? Você vê como que é complicado, mas eu tenho que ter argumentos para falar para essa pessoa. Que Deus é esse? Né? A questão, por exemplo, da comida, né, da questão da refeição, que ela via lá o prato dela, aí passou uma reportagem de pessoas na África lá passando fome, né? E ele deu um exemplo muito sábio. O homem é egoísta. O quanto de lixo de alimentação, né? O quanto de alimentação vai para o lixo daria para alimentar toda a humanidade. Mas há o quê? Uns têm tantos e não conseguem compartilhar. Né? Você vê que o nosso Deus, ele faz tudo perfeito, mas o homem acaba atrapalhando o trabalhar de Deus. Né? Quantas pessoas aí, irmãos, com muito, e outros aí sem nada. Né? Aí as pessoas querem culpar Deus porque o mal existe, né? Culpar Deus porque o mal existe. Por quê? Que uma cantora tão boa morreu, que cantava tão bem. Qual que é o nome da cantora aí que passa toda hora na televisão? Maria Mendonça, né? 26 anos, morreu, tal. Por que Deus permitiu isso? Irmãos, né? Então a grande questão é o mal. O mal em Deus. Por quê? Nós lemos aqui, ó, né, que tem parte do mal que Deus permite acontecer. Olha só, que Deus permite acontecer para que o propósito maior de Deus aconteça lá na frente. Agora eu pergunto para vocês: Deus é autor do mal? Não é autor do mal. Vocês vão ver na sequência da apostila. Deus não é o autor do mal. Mas Deus governa o mal? Sim ou não? Vou perguntar para vocês, né? Deus é o autor do diabo? Sim ou não? Hã? Deus é autor do diabo? Hã? Deus não é autor do diabo? Deus que criou o diabo? Foi Deus que criou o diabo? Hã? Deus criou o diabo? A pergunta é essa: Deus criou o diabo, irmãos? Deus não criou o diabo. Outra coisa que vocês precisam aprender, né, quando se fala em Lucifer, tá? Lucifer, o Lúcifer, ele está aqui na terra, irmão? Lúcifer? Hã? Não está aqui na terra. Tá? Estou acelerando aqui, poderia fazer esse questionamento para vocês, tá? Não está. O que está aqui na terra é o diabo, certo? Que são os espíritos malignos, né, pastor? Diabo e seus anjos caídos, tá? Vou perguntar para vocês: qual é o nome que se dá ao diabo?
fácil essa. Não, pode falar, Satanás. O que mais? Qual o nome que se dá ao diabo? Pode falar, irmãos. Coisa ruim. Mas a gente tem que aprender teologicamente, tá? Qual que é cabeludo? O que mais? Qual o nome que se dá ao diabo aí, Joab? Capeta? Hã? Deus deste século. Tá, ó, menos Lucifer, tá, irmãos? Pode ser qualquer coisa ruim, menos Lucifer. Mas assim, teologicamente falando, quer dizer adversário. Tá? Então Deus, veja só, irmãos, tem o poder de usar o adversário, olha só, para produzir o mal. Sabia disso? Tem vários exemplos na Bíblia. Hã? Faraó, Jó. Deus tem esse poder. Agora, ele é autor do mal? Não. Ele está no controle de tudo? Sim. Está no controle de tudo. Tá? Então você vai anotar aí, ó. Anotar não, pode grifar, por favor. Como podemos então explicar o relacionamento entre Deus e o mal? Grifa aí. Grifou? Aí você vai grifar. Vai grifar aqui, ó. Já o teísmo. É só grifar, tá, irmãos? Tá? É só grifar, você não precisa escrever nada, você só vai grifar. Já o teísmo explica o relacionamento entre Deus e o mal, com um Deus infinitamente bom e poderoso, que permitiu o mal para produzir, aí você grifa 2 vezes, um bem maior. Tá? Então você consegue entender que Deus não é o autor do mal, tá? Deus não é o autor do mal, mas Deus pode usar o mal para promover um bem maior. Vai entender Deus? Você consegue entender Deus, irmão? Consegue, irmão Rodrigo? Graças a Deus. Às vezes a gente não entende, irmãos, algumas coisas que acontecem que estão fora da nossa visão. A gente não entende. Por que fulano morreu? Por que aconteceu isso com fulano? Tem um chavão que muitas pessoas falam, o jargão que muitas pessoas falam assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. Deus pode usar a dor para a pessoa vir para a igreja. Pode ou não pode? Pode. Também Deus pode usar o bem para a pessoa vir para a igreja. Pode ou não pode? Então Deus está no controle do bem e do mal. Ele está vamos dizer assim, ele está no governo de tudo, tá? Agora você vai lá, John Wenham afirma, nem sei se essa é a pronúncia, Wenham, vamos lá, mas eu só quero que você grife essa última parte dele aqui, ó. Vamos lá, nenhum vírgula. Vamos lá, a última frase aqui, ó. Nenhum homem convertido desejaria mudar. Nenhum homem convertido
desejaria mudar sua situação. Que página que está? 219, achou aí? Desejaria mudar sua situação para de um animal ou de uma máquina? Eu fiz essa pergunta para vocês e todos preferiram a questão do livre-arbítrio, tá? Vamos lá, tem alguns minutinhos aqui, a gente precisa terminar isso aqui, tá, irmãos? Vai ter que correr um pouquinho aqui. É só um assunto aqui que eu preciso dar sequência. Vamos lá. Abram a sua Bíblia, Jó 34, versículo 10. Isso, Jó 34, 10. Quem achou primeiro já pode ler. Pode ler? Pode ler. Por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Veja só, Deus, olha só, irmãos, não é autor do pecado. Tá aí, ó. Pode passar aí, vocês não estão passando, não, pode passar aí também. Pecado, procurei pecado, vocês não estavam passando, né? Vamos lá, passa aí, Camila. Pecado. A gente já passou, né? Vamos lá. Deus não é autor do pecado. Certo? Agora eu pergunto para você: quem é o autor do pecado? O adversário. O adversário. O adversário. O autor do pecado. A gente vai falar. O pecado se originou no céu. Alguns teólogos combatem essa afirmação. Eles falam que o pecado se originou aqui na terra. Mas a maioria dos teólogos afirmam que começou no céu. A origem, o pecado se originou no céu. Agora vamos lá. Qual foi o pecado que houve lá no céu? Houve-se uma criatura, chamado Lucifer. Qual foi o pecado que Lucifer cometeu? Estamos falando aqui inveja, cobiça, rebelião. Rebelião. Olha só, por isso que temos que tomar cuidado com muitas conversas que chegam no nosso ouvido. Uma coisa que eu aprendi ontem, eu queria que vocês também aprendessem. Tem coisas que chegam para nós, chega para nós, se vem no ouvido, se for bom, cai no coração, se não for, sai pelo outro ouvido. Guarde só aquilo que é bom. Tem tantas pessoas aí, irmãos, abrindo igreja com rebeldia, irmão. Não estou concordando com o que o pastor Maurício está fazendo na igreja, não me dá oportunidade, não sei o que, vou abrir a minha igreja. No Ferraz tem quantas igrejas que saem de lá? Da nossa, só Ferraz. Não, da nossa, quantas igrejas se abriram lá? Depois, só para você entender, irmão. Estou falando de rebelião. Depois do ato, 3 ou 4 vezes. O quê? Estou perguntando quantas igrejas abriram. Quantas igrejas abriram e saíram da nossa? Que saíram da nossa. 1, 2. Foi 2, não foi? Os outros é mais antigo, eu não me recordo. Crente? Eu conheço 2. Que saiu da nossa.
que saiu da nossa igreja. Por quê? Não concorda, rebeldia, não aceita a correção. Irmãos, e o que Satanás fez? O que Lúcifer fez lá no céu? Não, quero ser igual a Deus. Orgulho. A gente vai tratar isso com mais detalhe na próxima aula, porque a gente precisa entender isso. E isso tem acontecido também no meio do povo evangélico. Esse pecado aqui que Lúcifer cometeu, que não foi só a questão da rebelião, mas a rebelião foi um dos maiores, porque 1/3 dos anjos, conforme lá em Ezequiel 28, 1/3 dos anjos aderiu à ideia. Por isso que nós aprendemos na aula que eu ministrei sobre a Bíblia, irmãos. Sobre a Bíblia é um manual. Chegou qualquer conversa para você, vai na Bíblia, irmãos. Vai na Bíblia, examina, ela está de acordo com a Bíblia, eu vou seguir. Vejam só, aí acaba atrapalhando o trabalhar de Deus. Veja como que Ferraz, graças a Deus que agora está caminhando. Mas olha a dificuldade. Imagine só se todos fossem obedientes. Como que estaria a igreja hoje? Porque não contamina, né, pastor? Entendeu, irmãos? Pecado contamina. Mas a gente vai continuar, tá bom? Na próxima aula, por causa do horário, já é 10:06, tá? Então, nós paramos aqui, Deus não é autor do pecado. Quem é o autor do pecado? Diabo, adversário, capeta, gabiru, não sei o quê. Amém? Irmãos, vamos se colocar de pé. Deus abençoe a vida de vocês, aos alunos que vão assistir. Deus abençoe também. Vamos fazer uma oração bem casual.